Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Estamos começando hoje a aula de número 8, uma aula muito importante para vocês que estão seguindo aqui o nosso curso completo de eletrônica, porque nesta aula nós vamos aprender a unidade de medida de resistência. Vamos fazer algumas experiências muito interessantes para vocês ficarem sabendo a fundo como a energia é conduzida através dos condutores, sobre a resistência dos condutores e por que você tem um fio grosso, um fio fino na instalação elétrica da sua casa. Por que será que um fio tem que ser mais grosso que o outro? Nós vamos aprender tudo isso nessa aula e ainda com uma experiência prática. Fiquem ligados até o fim para que vocês vejam a experiência. Cada dia mais importante a nossa aula. Comparando a resistência elétrica dos condutores, ainda que os metais sejam os melhores condutores de eletricidade, devido ao desprendimento fácil de elétrons das suas órbitas exteriores de um átomo a outro, mesmo assim, sempre oferecem certa oposição, resistência à passagem da corrente elétrica, em virtude do atrito dos elétrons em movimento com os elétrons das órbitas de cada átomo do metal. Portanto, a resistência que os metais oferecem depende de sua estrutura eletrônica e essa resistência varia de metal para metal. Conforme a estrutura de cada material, a fricção entre os elétrons em movimento com os estacionários podem ser maior ou menor. Aqui nós podemos ver, através dessa figura, o que eu acabei de falar. Aqui temos um elétron livre que vai sair da órbita e vai para a órbita do próximo átomo, como a gente já estudou antigamente. Mas, provavelmente, ele vai encontrar outro elétron no seu caminho. Assim, ele vai chocar com esse elétron, que vai haver aqui uma pequena dificuldade na passagem da corrente. Então, dependendo do material, esta dificuldade é maior ou menor. A resistência elétrica, a dificuldade da passagem da corrente por um condutor está relacionada com o tipo do material, que pode dificultar mais ou menos a passagem do elétron. Comparando novamente com o sistema hidráulico, podemos dizer que a resistência elétrica equivale também à resistência por atrito que um cano oferece à passagem de água num sistema hidráulico. Quanto maior o diâmetro do cano, mais fácil será a passagem da corrente de água e maior será também a quantidade de litros por segundo que o cano deixa fluir. Aqui temos um reservatório de água com um cano na espessura de 100 milímetros que está circulando por ele 10 litros por segundo. Aqui nós temos um outro cano de 50 milímetros que está circulando 5 litros por segundo, a metade que o outro, sendo os dois canos do mesmo comprimento, né? Nós vimos aqui, podemos comprovar que o cano mais grosso vai circular mais água que o cano mais fino. E o que é que está atrapalhando essa água circular? A dificuldade da água passar está relacionada com a espessura do cano. Ele vai ter a parede do cano aqui como um empecilho para que a água possa passar mais ou menos. Então, por isso, um cano mais grosso passa mais água, um cano mais fino passa menos água. Isso está inteiramente relacionado com o circuito elétrico que vamos ver aqui nesse desenho, pessoal. Esse mesmo princípio é válido no caso da corrente elétrica. Quanto maior o diâmetro do fio mais grosso, menor será a resistência oferecida e maior será também o número de amperes que o fio poderá conduzir. Isso é facilmente explicado porque quanto maior o diâmetro do fio, maior será também o número de elétrons livres que irão se mover por esse fio, permitindo assim uma melhor passagem da corrente. Aqui temos um circuito em que ligamos uma bateria com um fio de 1 milímetro em uma lâmpada e temos um consumo de 1 ampere. Temos um fio
de 10 milímetros, um fio mais grosso, ligado na mesma lâmpada com um consumo de 10 amperes. Aqui é apenas uma ilustração para vocês aprenderem como é que funciona isso aqui. Quanto mais grosso o fio, mais corrente ele vai conduzir. Quanto mais fino o fio, menos corrente vai conduzir, provocando um menor brilho na lâmpada. Essa lâmpada que estamos usando, a lâmpada incandescente, aquela lâmpada que quanto mais corrente, mais brilho ela proporciona. Como a resistência de um condutor apresenta certa oposição, limitação à passagem da corrente elétrica, esse fator deve ser levado em consideração nos circuitos elétricos, pois em parte a resistência determina a quantidade de corrente, elétrons, que o circuito pode conduzir. Por essa razão, foi escolhida uma unidade padrão para expressar a resistência dos condutores. Essa unidade padrão recebeu o nome de ohm. Abrevia-se pelo aquele símbolo da ferradura que a gente viu antes. Homenagem ao grande físico e matemático alemão Georg Simonson Ohm, que descobriu a relação existente entre as unidades elétricas. Com a finalidade de obter uma unidade de referência em comparação com a qual se pudesse especificar a resistência que um determinado metal ou circuito apresenta à passagem de uma corrente elétrica, foi convencionado internacionalmente que 1 ohms equivale à resistência que uma coluna de mercúrio de diâmetro constante, com 106 centímetros de altura e peso de 14 gramas, oferece a passagem da corrente elétrica a uma temperatura de 0 graus centígrados. Naturalmente, você não precisa decorar essas definições, pois explicado aqui apenas a título de informação, já que, como veremos mais adiante, é muito simples os cálculos para sua aplicação. É importante saber que, utilizando essa unidade como padrão, as resistências dos demais metais também foram especificadas em ohms, de acordo com o diâmetro ou área transversal do condutor. Além disso, o comprimento do fio condutor também influi na resistência, pois quanto mais comprido for o condutor, maior será também o atrito dos elétrons, como por exemplo, que temos o mesmo reservatório de água com um cano da mesma espessura que o outro, porém esse cano tem 500 metros de comprimento, esse outro cano tem apenas 5 metros de comprimento. Temos no cano curto de 5 metros de comprimento uma vazão de água de 5 litros por segundo. No cano já de 500 metros de comprimento com a mesma espessura, só conseguimos 3 litros por segundo. Isso se deve à resistência que o cano se opõe à passagem da água. Aqui nós temos, em comparação, o mesmo circuito anterior, porém com os fios da mesma espessura, com comprimentos diferentes. Esse fio tem apenas 1 metro de comprimento. Esse outro fio da outra lâmpada já tem 1000 metros de comprimento. O fio de 1000 metros de comprimento está conduzindo apenas 1 ampere até a lâmpada, que está com um brilho mais fraco que esta outra lâmpada, que está conduzindo 10 amperes em apenas 1 metro de fio. Esse fio sendo da mesma espessura. Isso aqui a gente vai comprovar hoje mesmo nesse curso com uma experiência prática. Tudo isso vai ser comprovado. Uma tabela muito importante para vocês, uma tabela de fio de cobre. Você pode notar que à medida que aumenta o diâmetro, a quantidade de amperes que o fio de cobre pode conduzir também aumenta. A mesma coisa acontece num sistema hidráulico. Quanto maior o diâmetro do cano, mais litros por segundo fluirão de água no sistema hidráulico. Nessa tabela vocês podem ver aqui um fio com bitola de 1,5 é 1,5 milímetros quadrados, é a bitola do fio. Assim que você compra o fio dessa forma, um fio de 1,5 é 1,5 milímetro quadrado. Ele tem um diâmetro de 1,38 milímetros e resistência por quilômetro
de 12,20 ohms. Essa é a resistência dele por quilômetro. A capacidade em amperes desse fio é de 19,5 amperes. Então, se você vai usar um fio desse na sua casa, geralmente para uma lâmpada pessoal usa um fio de 1,5, porque uma lâmpada não vai conduzir mais que 19 amperes, né? Já numa tomada, geralmente usa-se um fio de 2,5, de bitola 2,5 ou 4, depende do que for ligado na tomada, né? Que podemos utilizar aqui de 26 a 35 amperes nesse fio que tem essa resistência por quilômetro. Já num chuveiro elétrico, usa-se o fio de 6 a 10, uma bitola de 6 a 10, que vai conduzir de 46 a 63 amperes. Essa tabela é muito importante para vocês verem aqui essas diferenças entre a espessura do fio e a condução de corrente, assim como a resistência por quilômetro. Pelas explicações dadas até agora, compreendemos que se aumentarmos a resistência de um circuito elétrico, a corrente irá diminuir, pois a maior oposição que a resistência oferece fará baixar a corrente que flui pelo circuito. Em outras palavras, a resistência é inversamente proporcional à corrente. Para reduzir a corrente de um circuito elétrico, aumentamos a resistência. E para aumentar a corrente, diminuímos a resistência. Antes de passar para a nossa experiência prática, eu quero deixar para vocês uma coisa muito importante que a gente aprendeu nesta aula de hoje, pessoal. Em um circuito elétrico ou eletrônico, podemos afirmar que, isso aqui são afirmativas, coisas que a gente já aprendeu hoje. O consumo de corrente é proporcional à sua resistência, a resistência de um circuito elétrico ou eletrônico. Para diminuir a corrente, amperes, aumentamos a resistência. Então, se você quer diminuir a corrente de um circuito qualquer, aumente a resistência. Para aumentar a corrente, diminuímos a resistência. Diminuindo a resistência de um circuito, vai consumir mais corrente, né? A resistência de um condutor é proporcional ao seu diâmetro e comprimento. Para diminuir a resistência, aumentamos o seu diâmetro ou diminuímos o seu comprimento. Para aumentarmos a resistência, diminuímos o seu diâmetro ou aumentamos o seu comprimento. A capacidade de conduzir corrente é proporcional ao diâmetro e comprimento do condutor. Quanto mais grosso for o condutor, mais corrente ele conduz. Quanto mais fino for o condutor, menos corrente ele conduz. Isso aqui é muito importante que vocês aprendam essas definições, porque quando você for trabalhar com um circuito eletrônico, se você colocar um fio muito fino que não consiga conduzir a corrente em que o circuito vai necessitar, esse fio pode esquentar e derreter. Então, quanto mais grosso for o condutor, mais corrente ele conduz. Aí tem a famosa pergunta: se eu colocar um fio grosso demais? Se você colocar um fio grosso demais, você vai estar apenas aumentando o custo, o seu custo, porque não vai ser necessário tanta grossura assim de fio, tanta espessura para esse circuito. Então, por isso, esses fios de cobre são muito caros. A gente tem que calcular de forma a usarmos um fio que consiga conduzir a corrente e que não vai se danificar. Assim vocês podem usar aquela tabela para calcular a espessura dos fios. É claro, uma simples tabela ali para início de conversa, que o nosso curso está apenas começando. Vamos aproveitar, pessoal, e vamos passar aqui para a nossa experiência prática, para que vocês possam ver, comprovando aqui na prática tudo o que foi dito aqui no nosso curso. Vamos utilizar aqui uma fonte ajustável, mas você pode usar uma pilha de 1,5 volt. Compre uma pilha daquelas grandes, porque vai consumir um pouquinho de corrente. Eu vou usar essa fonte,
porque já tenho ela aqui disponível. Vou ajustar ela aqui para 1,5 volt, a mesma voltagem da pilha, ó, 1,5 volt. Já tem 1,5 volt de energia nas pontas dessas garras. Você vai comprar uma pilha de 1,5 volt. Se você quiser fazer essa experiência, sugiro que compre uma pilha daquela grande usada em lanterna. Comprar também uma lâmpadazinha desta de lanterna. Essas lâmpadazinhas usadas em lanternas, aquelas lanternas antigas, que vai ser usada aqui na nossa experiência. Essa lâmpada, e também vamos usar um fiozinho fino, bem comprido. Esse fio é um fio bem fininho, ó, no qual eu cortei aqui já 2 pedacinhos menores para fazer essa experiência. Além desses fios, também eu vou usar esse par de fios. Pode ser qualquer fio, gente. Esse fio aqui eu tirei de uma fonte velha de computador, um fio de cobre, ó, daquele que tem múltiplos fiozinhos aqui. E nós vamos fazer a seguinte experiência. Vamos à nossa primeira experiência. Eu vou estar conectando esse fio verde no positivo, que é o vermelho. É o positivo da minha pilha de 1,5 volt. E o fio branco vou estar conectando no preto, que é o negativo da minha pilha de 1,5 volt. Pegando a minha lâmpada de lanterna, se eu ligar diretamente aqui, ó, negativo, eu vou ligar na carcaça dela, o positivo aqui na bundinha dela, ela vai acender. Olha só que aqui eu tenho a voltagem da pilha, que é 1,5 volt. Aqui ela vai me mostrar quanta corrente está consumindo. Tenho uma corrente de 400 miliamperes. Tenho 400 miliamperes ou 0,4 ampere de consumo nessa lâmpada. Mas, se a energia passar por todo esse fio comprido, vamos ver qual o resultado que vamos ter. Vou ligar aqui o branco na carcaça, como a gente ligou ali, o preto, né? O branco está ligado no preto, e o azul aqui atrás. E o que nós temos? Menos intensidade de luminosidade e 0,35 ampere, ou 350 miliamperes apenas. Tivemos aqui 400 menos 350, tivemos aqui uma diminuição com esse comprimento do condutor. Um condutor comprido, ele tem mais resistência, com essa resistência vai passar menos corrente. Vejam bem, apenas 360 miliamperes a corrente nesse condutor. Já se eu ligar aqui outra vez, vocês vão ver que nós temos, então aqui nós temos uma resistência que ocasionou uma queda na corrente de 50 miliamperes, pois 400 menos 350, 50 miliamperes. Uma outra experiência é com o fiozinho curto. Vejam bem que o fio curto, como a gente estudou lá, o fio comprido e o fio curto dá uma diferença. Aqui eu tenho o mesmo fio, a mesma espessura, a mesma grossura de fio. Vejam bem, muito importante que seja a mesma espessura para não termos resultados falsos. Temos aqui um fiozinho curto, branco e o verde. E vejam bem, o fio curto, ele não deu queda alguma. Com o fio curto, eu tive 0,4 amperes, ou 400 miliamperes de consumo na lâmpada, que é praticamente o mesmo que ligar direto aqui, ó. Já com o fio comprido, eu tive essa perda de 0,35 ampere, que é 350 miliamperes. Então, de 400 miliamperes para 350 miliamperes, tive aqui uma queda de corrente de 50 miliamperes, através da resistência desse comprimento de fio. Então, o fio mais comprido causou uma resistência a mais que se opôs à passagem da corrente
provocando assim uma queda de 50 miliamperes no consumo desta lâmpada. A gente pôde comprovar aqui com a fonte que faz a medição. Você pode fazer essa experiência com uma lâmpada e com a pilha e verificar que o brilho é diferenciado. Porém, a diferença vai ser bem pequena, viu, pessoal? Agora, outra experiência que a gente vai fazer é a seguinte. Como eu falei do fio mais grosso e o fio mais fino, vamos deixar esse de lado e vamos usar esses fios amarelos. Mas esses fios amarelos são da mesma grossura. O que nós vamos fazer é decapar esse fio, ó. Vamos decapá-lo usando aqui um estilete, né? Você pode usar um estilete, um alicate, para que possamos fazer uma outra experiência. Vamos retirar deste fio apenas um desses cabelinhos, para fazer dessa forma um fio bem fininho, para a gente fazer a experiência entre um fio fino e um fio grosso, né? Vocês vão usar um alicate, vamos tirando aqui, ó, pouquinho a pouquinho, porque se a gente tentar tirar a capa todinha de uma vez, não vai dar certo. Temos que tirar aos poucos, assim. E aí a gente vai conseguir tirar apenas uma parte desse fio. É essa a intenção aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui, pessoal. Estou fazendo isso aqui de uma forma que vocês consigam fazer em casa. É fácil encontrar um fiozinho desse. Pode ser qualquer fio aí que você tem aí. Ó, vocês vão encontrar e vão fazer isso aqui. Aqui eu estava pensando em usar os dois fios. Acho que eu vou decapar apenas a metade desse. E já vai dar para a gente fazer uma experiência com a metade apenas, que fica mais fácil. Vejam só que aqui eu tenho aproximadamente já uns faixa de um palmo, quase um palmo de fio. E aqui eu tenho também, não chegou na metade, eu vou fazer a metade, mais ou menos um palmo de fio, né, decapado, para que a gente faça essa experiência. Pronto, acabamos de decapar. Vamos pegar apenas um fiozinho desse. Olha só que esse fiozinho é como se fosse um cabelinho, um pelinho. Vamos pegar apenas um. Vocês quase não vão ver esse fio aqui de longe, hein? Mas eu vou estar pegando aqui apenas um. Vou cortá-lo aqui. Apenas um fiozinho daquele. E vou ligá-lo na lâmpada. Vamos ver o consumo. Ele é tão fininho que eu vou ter que enrolar um pouquinho aqui, porque senão não vai dar contato. Vou ligar esse aqui diretamente no terra e vou ligar o fiozinho aqui, ó, na extremidade de trás da lâmpada. E nós temos um consumo de 380 miliamperes. Então, com esse fiozinho, eu obtive um consumo de 380 miliamperes. Tudo bem. Agora, vamos pegar aquele mesmo fio. Vejam bem, vou cortar esse aqui, o mesmo comprimento do fio, porém um fio grosso, né? Esse aqui é bem mais grosso. E vamos verificar qual a diferença que vai dar na corrente usando um fio mais grosso. No fio mais grosso, nós vamos ter um consumo de 400 miliamperes com o fio grosso. Vocês estão vendo aí. E com o fiozinho fino, do mesmo comprimento que o fio grosso, porém fino, nós temos essa diferença aí, ó. Então, perdemos na espessura do fio aqui, nós perdemos, através da resistência do fio, nós perdemos exatamente 400 menos 390, 10 miliamperes de corrente, que foi a resistência desse fio fino que não deixou passar esses 10 miliamperes que estava passando naquele outro. Então, esse fio fino passa menos corrente, menos 10 miliamperes do que esse fio grosso para alimentar essa lâmpada.
Então aqui é provando, ó, tá vendo aí, 390, provando na prática o que a gente estudou na teoria. Fio grosso, 400. Fio fino, 390. Tá aí provado na prática o que a gente estudou na teoria, pessoal. Preste bem atenção nas aulas, que é muito importante aprender tudo isso. Cada vez mais vocês vão aprender sobre a eletrônica e o sentido de como tudo funciona. Não se preocupe aqui com essa fonte, não precisa comprar uma fonte dessa por enquanto para fazer. Aqui só estou provando para vocês. Provavelmente vocês não vão ter uma fonte dessa em casa, então não tem como você provar isso aqui. Mas estou provando para vocês o que a gente estudou na prática. Você pode até fazer isso aqui comprando, como eu disse, uma lâmpadazinha dessa, uns fiozinhos e uma pilha daquela grande de lanterna. Porém, a grossura, a espessura do fio terá que ser muito diferenciada, um fiozinho muito fino, para que você note a diferença no brilho da lâmpada. Senão, no brilho da lâmpada você não vai notar a diferença de 10 miliamperes. Não dá para notar através do brilho da lâmpada. Apenas com um aparelho que meça a corrente que você vai conseguir notar isso aqui. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta aula de hoje. Dá um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Vamos trazer mais pessoas para o nosso curso de eletrônica completo. Se inscrevam em nosso canal Amor à Vida. E até a próxima aula, pessoal. Tchau!